Carta de ensino, Dave Robertson, número 23. Aprenda a assimilar a palavra. Querido amigo, recentemente houve uma advertência do Senhor para todo o corpo de Cristo. Ela veio antes que eu tivesse qualquer evidência sua no natural, mas logo elas começaram a vir, informando-nos que o corpo de Cristo estava sob o ataque. Por exemplo, muitos crentes estão tendo problemas em ir à igreja. Outros estão tendo problemas para orar e mesmo outros estão tendo problemas em acreditar nas pessoas. Duas coisas estão misturadas nessas situações. Primeiro, a carne irá usar de toda a oportunidade que lhe for dada. A carne gosta de olhar como hipócrita e dizer: olhe para eles, comigo está tudo bem. Claro que a causa verdadeira em não ter vontade de ir à igreja ou não ter vontade de orar é o ataque do diabo. Mas a única razão pela qual ele é bem sucedido é por achar alguma coisa no crente que possa ser usada. Veja bem, a única razão pela qual o diabo pode nos derrotar é nos pôr de lado, é quando ele acha alguma coisa em nós que possa usar para atingir o seu objetivo. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. E Jesus disse: eis aí vos dei autoridade sobre todo, não meio ou 3/4, mas sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Você pode dizer: irmão Robertson, algumas vezes eu fico cansado de lutar essa boa luta da fé. Mas Deus diz que se você não ficar cansado, você colherá na estação devida. Gálatas 6, 9. No entanto, esta promessa só prevalece se você não desanimar. Eu gosto de analisar bem o sentido desta palavra desanimar. Se você não enfraquecer e ficar cansado de fazer o que é certo, e, portanto, você não desistir, então fique firme. Fique bem firme mesmo. É tempo de ficar pronto para a batalha. Existe um mover do diabo vindo e que já começou, mas existem coisas que nós podemos fazer para nos fortalecer. Deus falou recentemente sobre este assunto longamente durante 2 cultos de domingo aqui no Centro de Oração da Família. Eu quero compartilhar com você essas palavras proféticas para que você possa saber como permanecer alerta e se preparar para os dias que virão. E depois irei falar sobre como você pode aplicar estas instruções divinas em sua vida de um jeito prático através da assimilação da palavra de Deus. Então vamos àquilo que o Espírito Santo falou através do culto. Assim diz o Senhor: prepare-se para o que está por vir. De fato, a minha mente irá ser revelada e está cheia de instruções e de correções. Muitos receberão chamados que não foram cumpridos por muitas e muitas gerações. E mesmo ainda, muitos ouvirão coisas pela primeira vez e proclamarão que estas coisas até então nunca foram faladas. Mas ouça o que o Senhor diz. Por todos os séculos eu tenho tentado declarar tudo o que eu sou. Mesmo por um período de tempo, a verdade esteve perdida, mas agora ela está sendo restaurada. Muitos irão dizer: o Senhor está fazendo algo novo. Mas não é nada novo o que eu estou fazendo. Eu estou estabelecendo a ordem do que era e do que será. Mesmo que o tempo esteja se encurtando e o tempo para grandes mudanças, este é o tempo para grandes mudanças. Estejam em mãos, sejam fortes, pois muitos olharão para as coisas que estão vindo para a terra com muitos problemas e muitos assombros. Mas não para você. Olhe para o alto, pois os seus maiores dias de colheita estão em mãos, diz o Senhor. Nesses tempos que virão, saiba disso: o seu relacionamento pessoal comigo deverá ser firmado num forte e grande lugar. Naquele dia, a sua alegria deverá ser baseada na sua comunhão e relacionamento comigo. O mundo terá muito no que se alegrar, mas para você que mantém forte comunhão comigo, a minha alegria será a sua força, diz o Senhor. Por isso, nestes tempos que virão, ao olhar ao seu redor, não se esqueça de olhar para o alto, pois, ao manter os seus olhos em mim e ficar em comunhão comigo, quando essas coisas vierem, elas passarão como se não existisse para você. Pois eu sou o seu provedor, e feliz é aquele que aprendeu nestes últimos dias que eu sou a fonte de provisão para eles. Por isso,
outra vez eu digo que a sua comunhão comigo, em sua adoração pessoal e o seu tempo comigo é uma fonte de força. Seja um participante de tudo isso que eu tenho provido contra estes dias, diz o Senhor. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça e preste muita atenção, pois é por minha graça que as coisas funcionam. Muitos se decidiram erradamente seguindo os seus próprios caminhos, e muitos não amadurecem, ficando uns contra os outros. Muitos são chamados por muitos nomes. Mesmo Paulo disse: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Mas quem somos nós? Paulo diz na palavra: senão apenas ministros que trazem aquele que é tudo em todos? Veja bem, em contendas e divisões, o meu corpo está dividido em si mesmo. Você não está no leite? Pois eu não mandei meus mestres, eu enviei aqueles meus que fortemente demonstram que se movem em meu espírito e no meu poder e dizem: você não vai crescer? Você não irá amadurecer? Muitas coisas estão acontecendo e é tempo de distribuir e de se mover. Eu tenho muitas coisas para dizer e para fazer, mas através de poucos para fazer estas coisas. Como qualquer fim de uma onda ou âmbito espiritual, quando está na hora de entrar no máximo, muitos irão se apegar ao que é antigo e beber do leite. Mas quando a minha mente vier com as instruções, você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Muitos ficarão naquelas coisas que falam do leite, e muitos serão vítimas no corpo de Cristo por ele continuar morrendo, e viverão fora do seu corpo. Mas haverá aqueles que me tomarão com a sua fonte e continuarão. Nesses últimos dias, aqueles que me ouvem e continuam farão grandes proezas. Assim, seja forte, pois este é um dia em que eu enfatizo aquelas instruções que colocam você em comunhão comigo. De fato, eu sou a sua fonte. Mas nos dias que virão, você terá que saber essas coisas mais poderosamente do que em qualquer outro tempo. Nesta última geração, eu sou a sua fonte. Por isso, entre naquela comunhão comigo. Não importa o que você veja ou o que as circunstâncias dizem da sua geração. Lembre-se disso. É a minha alegria que é a sua força. É a minha paz que faz com que você não mude. E por seus pés estarem calçados com esta paz, você será capaz de ficar na ponta do pé com o pior que o inimigo tem para você. Você não apenas se firmará no seu terreno, mas você pegará o terreno que ele tinha segurado previamente. Mas, não fique atrás e alimente o defunto daquele corpo que está morrendo, como muitos farão por estarem ensinando erradamente. Mova-se do leite e não se dividam entre si. Pois quem é o Senhor? Quem é o seu mestre? E quem é o seu professor, senão eu? Olhe para aqueles que dizem o que eu não digo e ensinam o que eu não ensino. Pois eles são os últimos no reino, que não ensinam o que eu ensino, e ensinam outros homens a fazer o que eles dizem. Mas os maiores no meu reino são aqueles que recebem, entendem e ensinam os meus mandamentos. Eles são os maiores. Por isso, tenha coragem, pois o caminho está sendo posto na sua frente. E quando você ouvir o grito de vitória, deixe aquelas coisas para trás e mova-se adiante, pois de fato um grande reavivamento está em mãos. Muitas coisas parecerão estranhas para você, mas fique firme. Você reconhecerá algumas coisas da minha palavra como o cumprimento da profecia, mas algumas coisas você não entenderá, porque elas não têm sido entendidas por muitos séculos. Mas seja forte e ouça ao testemunho interior, pois outra vez eu digo: grande alegria e paz estão em sua comunhão comigo e no cultivo do terreno, através do qual eu falo e eu o guio. É a minha paz em tempos de dificuldades que não deixarão você ir para a direção errada, mas na direção certa, pois aquele que anda em paz e cultiva aquele terreno pode ouvir o meu testemunho interior nas horas dos maiores problemas. Aquele será seu guia de confiança. Por isso, outra vez eu digo:
Entre em comunhão comigo agora. Não espere pelo tempo quando as coisas irão mudar, mas tire vantagem destes anos de graça que eu lhe darei para se preparar para aquilo que está vindo sobre a terra. E todos vocês que foram inflexíveis e não desistiram daqueles que estão perdidos, saibam que a colheita deles está à mão. Haverá um momento em que eles não poderão se virar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem poderão ir para frente e nem para trás. Como naquele dia em que Moisés esteve diante do mar, não tinham para onde ir. Naquele dia eu irei pegá-los e eu os colherei. Portanto, quando você os chama, não pense que eu esqueci ou que o céu não está em operação para com aqueles que você tem apresentado a mim, e até para com aqueles que você entregou a mim em um período de oração, os quais você mesmo já se esqueceu. Mas eu não me esqueci, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe cura. Você não sabe que muitas vezes as fortalezas existem porque você nasceu de novo sob circunstâncias que não favoreciam a sua liberdade? Mas quando você me conhece, muitas dessas fortalezas serão destruídas, junto com a destruição de pensamentos que dão poder a elas em sua vida. Portanto, mantenha seus olhos no céu. Entre naquela comunhão comigo que nenhum homem pode dar, e seja de coração guerreiro e forte, pois estes amados que não conseguem ir para trás ou para frente, que não conseguem virar nem para a direita nem para a esquerda, levantarão suas faces em direção ao céu, levantarão as suas faces em direção ao céu e me receberão. Pois saiba disso, quando o reavivamento se espalhar, muitos virão para me conhecer por causa dos tempos, e aqueles que você colocou na minha presença olharão para mim e me receberão como seu Senhor. Mas não tenha medo, não deixe que o medo tome conta do seu coração por causa das coisas que parecem estar acontecendo com eles. Eu levarei tudo isso para outro nível através das orações daqueles que estão orando e daqueles que estão dando as suas vidas a mim e a minha palavra. E, embora pareça que o diabo tenha os encurralados, saiba disso. Não haverá nenhuma tribulação maior que você ou maior que aqueles pelos quais você está orando, mas sim as que serão comuns para o homem. O diabo não será capaz de matá-los imediatamente. Por saber que ele tem pouco tempo, ele causará todo tipo de confusão. Mas não tenha medo pelos seus amados, pois eu terei a minha mão e a minha proteção sobre eles. Então, não importa com o que ele se pareça, não desfaleça o seu coração. Apenas olhe para mim e saiba que o dia em que eles irão me receber como seu Senhor já está chegando. Eu não seria capaz de falar sobre a possibilidade das cidades experimentarem grandes revivamentos se a verdade não houvesse sido entendida primeiro na oração. E até mesmo por esta razão que posso falar estas coisas agora. Mas fique firme e saiba que este é o jeito que eu penso, pois estas coisas são as que estão na minha mente. Pois eu amei tanto o mundo que entreguei o meu filho para que eu não o destruísse. Não é da minha vontade que qualquer um pereça. Não. Eu não penso como os homens que caíram, e eu não penso como os que estão no leite e ainda não deixaram o mundo para trás. Eu penso como aqueles que me receberam e receberam a minha paz. Para estes, eu só posso falar sobre aquilo que é possível. Quando eu vejo uma cidade, eu olho para as trevas e não vejo a derrota, apenas vejo a vitória. Essas coisas eu já estou falando e estou esperando por aqueles que têm ouvidos para ouvir e que podem se aproximar o suficiente de mim e em mim para ouvir aquilo que eu estou falando. Portanto, prepare-se, pois de fato muitos ouvirão o que nunca ouviram antes. Não que estas coisas fossem novas, mas para você e para a sua geração elas serão. Eu sou aquele que realiza os desejos do seu coração, pois é o seu coração que eu respondo. E quando o seu coração está certo e seus desejos estão em minha direção, nisso eu encontro o que eu preciso para liderá-lo e guiá-lo naqueles lugares onde você pode receber a minha preparação, que alimentará a sua fonte e saciará a sua sede. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois aqueles que respondem à consciência e à nova natureza que eu coloquei em seu interior, verão o Espírito Santo usar estas coisas para guiá-los na maturidade de seu relacionamento de filho. E na medida que eles têm fome de mim, me desejam e têm sede de mim, eu responderei aos seus corações e encontrarei neles o que eu preciso para os guiar. Então, não pense que é estranho quando você se encontrar movido deste lugar para aquele, pois eu não posso guiá-lo pelo meu poder a nenhum lugar ou para qualquer pessoa que lhe ensinará e lhe colocará em escravidão. A única liderança que posso empregar em sua vida é para fora do domínio da carne e para dentro da plenitude do meu relacionamento de filho. Portanto, todas as lideranças e ensinamentos para a escravidão não são caminhos que eu preparei para você, diz o Senhor. Muitos de vocês irão imaginar o que precederão os grandes moveres nos últimos dias. Ouça o que o Espírito diz, você que dá ouvidos de agora, pois eu tenho muitas coisas a dizer, diz o Senhor. Você não sabe que nos dias que virão eu responderei àqueles que têm fé e no fundamento da minha palavra? Aqueles que dão ao fundamento da minha palavra e se apegam a mim através da intercessão e oração têm sido capazes de me mover em termos que você pode entender. É a esse mover que eu estou respondendo. Sobre quem eu movo? Movo sobre aqueles que têm seus corações famintos e desejam me conhecer, mas estão presos por coisas, por outras pessoas e por circunstâncias que não são daquilo que estão fazendo. Mas eu moverei sobre os seus corações e começarei a iluminá-los, e eles começarão a seguir a unção e a liderança do meu Espírito, as quais poderei trazer em suas vidas através das suas circunstâncias. Por causa deste lugar, muitos estão começando a se entregar a mim através da oração e através do posicionamento e da iluminação da minha palavra. E muitos começarão a parecer famintos pela liderança que eles não entendem, e essas coisas serão colocadas gota a gota em números recordes. E verdadeiramente você dirá naquele dia: o semeador supera o ceifeiro, porque estes são aqueles que entregaram toda a sua vida a mim, com todo o seu poder e força de uma forma ou outra, mas foram guiados no erro. No entanto, eu estou recebendo o que preciso para resgatá-lo, e quando eu os resgatar, um exército pronto para ir em frente. Eu terei um exército pronto para ir em frente, diz o Senhor. O inimigo é o mestre do disfarce. Ele é o destruidor dos pensamentos nas fortalezas da prisão. Para as pessoas que me desejam e têm fome de mim, ele é o que machuca. Ele é a causa de muitas cicatrizes deixadas para trás nas pessoas que possuem feridas profundas estabelecidas em uma fortaleza de mágoas contra mim e contra aqueles crentes que fizeram aquelas coisas para eles. Mas ouça isso. Junto com mais iluminação e mais estabelecimento do meu fundamento, vem mais responsabilidade. Veja as notícias, pois muitas informações serão transmitidas. Algumas delas serão as tentativas do diabo, trazendo difamações e descrédito. Já outras serão informações do que acontece àqueles que foram responsáveis e saíram de debaixo da minha mão para o território de Satanás. No entanto, em tudo isso, grandes reavivamentos de cura das emoções e unção terão novos padrões. Pois muitos foram feridos profundamente nesta geração por aqueles que disseram estar falando em meu nome. Estes grandes moveres atingirão estas mágoas profundas. Muitas cicatrizes serão removidas nesses dias, e muito arrependimento, choro e lamento tomarão conta da terra. Você dirá: não me lembro de tempos como este. Mas saiba que todos esses precedem e são parte dos meus grandes moveres. Então, fiquem firmes e saibam que eu estou movendo, porque poucas, e novamente eu digo, poucas almas têm se apegado a mim e têm pegado como fundamento a minha palavra e se entregado em oração. Poucos têm feito isso. É por causa dessas poucas pessoas que eu começo essas coisas. Apenas poucos são necessários. Eu desejo fazer muito. Então, seja forte e saiba, pois aqueles que me seguem no caminho estreito, de hoje em diante receberão o que é chamado de um grande galardão.
Quando essas profecias vierem recentemente, elas começaram a ser derramadas antes mesmo que eu entendesse sobre o que Deus estava falando. Essa agora é o pastor David falando. Ele diz assim: quando essas profecias vieram recentemente, elas começaram a ser derramadas antes mesmo do que eu entendesse sobre o que Deus estava falando. Deus começou a dizer que ataques estão vindo contra o seu corpo. Como eu já disse, desde então eu tenho ouvido sobre diferentes tipos de ataques contra os crentes. Muitos estão acusando outros crentes de ofensas que aconteceram há muito tempo atrás, porque eles escolheram fazer isso agora. Por que eles escolheram fazer isso agora? Porque o diabo está usando todo o truque que pode, de uma extremidade a outra do espectro dentro do corpo de Cristo. E agora eu vou dar instruções para a batalha, que é a assimilação da palavra. Veja bem, outros na igreja estão sob ataque das emoções de 150 metros. O inimigo está esticando suas emoções como um elástico, tentando fazer com que fiquem sob as pressões da vida. A verdade é que o diabo não tem poder suficiente de pressionar as emoções de qualquer crente. Maior é aquele que está em todo crente do que aquele que está no mundo. No entanto, muitas pessoas estão sob a pressão e tempestade da acusação que está ao redor do corpo de Cristo. Você precisa ficar fora desta confusão. Contenda e pressão são feitas para desorientá-lo, fazendo com que você saia da vontade de Deus e entre no território do diabo. Saia do território do diabo e fique na presença de Deus. Pense no que Deus falou naquelas profecias. Ele disse que em meio a tudo que viria ao mundo, e a sua alegria seria a sua força. Ele disse que você precisa entrar em comunhão com Ele em meio ao caos. Deus está chamando você à sua presença, pois esse é o único lugar que você encontrará a plenitude da alegria nele. O que Deus disse? O que mais Deus disse? Ele disse para entrarmos em tempos de assimilação, tempo de enchermos a nossa mente com a palavra dele, com ele. Ele está dizendo, ao invés do que o diabo está dizendo e fazendo, porque o inimigo dirá e fará muitas coisas em todos os sentidos, desde trabalhos e economias, guerras e padrões climáticos. Deus quer ajudá-lo a se preparar para essas próximas ondas de ataques que virão, e Deus está enfatizando muito algumas coisas a este respeito. Primeiro, não pare de orar em línguas no seu dia a dia. Segundo, passe bastante tempo em adoração pessoal. Isso o ajudará a manter a sua alegria. E finalmente, aprenda o processo de assimilação que leva à meditação na palavra de Deus. É muito importante que você ocupe a sua mente com grande quantidade da palavra de Deus. A luta não será como você pensa, então você precisa entregar a sua mente a alguma coisa que o ajudará a ganhar a vitória. Ao se concentrar em banhar a sua mente na palavra de Deus, em fortificar as suas emoções com a alegria da palavra de Deus, você passará neste teste que virá com a nota máxima. Mas lembre-se, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não pelas suas ideias próprias do que a palavra diz. A fé não vem pelas suas vitórias e nem pelas suas derrotas. Ela vem apenas de uma maneira, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Confie em mim quando eu digo que não hesitaria em encher a minha mente com a Bíblia. Eu não esperaria um segundo. A verdade é que uma das maiores coisas que você pode fazer é ajudar o Espírito Santo, o seu mestre, na assimilação, ao oferecer a sua alma no altar da palavra de Deus. Quando você aprende a oferecer a sua alma, ocupando a sua mente no altar da palavra de Deus para assimilação, será que o seu bem não para? Será que isso será para o seu bem, não para o seu mal? E o tipo de meditação de dia e de noite começará e acontecerá, e você ficará pasmado de como a sua mente mudará. As pessoas começarão a lhe perguntar: como você aprendeu essas coisas que agora você sabe sobre a palavra? A este respeito, Deus me deu uma tarefa para dar a você. Eu recomendo que você comece lendo o livro de 1 João 50 vezes. Se você ler este livrinho uma vez por dia, levará apenas 50 dias para cumprir o seu objetivo. Então, um dia você glorificará a Deus, porque as verdades de 1 João são os pensamentos plantados em sua mente, ao invés daqueles que o diabo está tentando colocar lá. Eu quero falar sobre isso mais uma vez.
você pode se preparar melhor para a onda que virá com a oração em línguas, a adoração pessoal e mantendo a sua alegria, se enchendo a sua mente com as epístolas. Então não espere que alguém comece sua preparação e não espere para entender as razões pelas quais você deveria fazer isso. Apenas comece lendo o livro de 1 João 50 vezes. Esta é a maneira de se preparar para a assimilação da palavra de Deus. Nas primeiras 50 vezes, tudo o que você precisa fazer é ter certeza que entende o que cada versículo diz. Você não precisa entender o que eles significam. Continue lendo o livro e quando você acabar, volte para o início e leia de novo. Pense, aqui nós temos 5 capítulos escritos por um homem que viveu mais ou menos 155 anos e pregou o evangelho na maior parte desses anos. 105 anos, e ele pregou o evangelho na maior parte desses anos. João foi exilado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano quando ele tinha 100 anos, e lá ele recebeu o livro do Apocalipse. As grandes conquistas de João foram o testemunho de Jesus escrito no livro do Apocalipse, o evangelho de João e as 3 pequenas epístolas também. Isso significa que nesses 5 capítulos de 1 João contém muito da sabedoria de 105 anos que João adquiriu no curso de sua longa vida como um servo de Jesus. Este livro da Bíblia é digno de muito mais do que uma olhadela rápida ou a escolha de um versículo fora de um contexto para ajudar num discurso. São 105 anos de sabedoria gravados em 5 capítulos. Certamente é digno de sua assimilação. O que João tem a dizer a você? Apenas você pode se impedir de descobrir. Primeiro, deixe-me dizer como este processo de assimilação funciona. Pense em uma criança de 5 anos saindo de um avião em um país estranho. Aquela criança proclama: sendo uma criança de fé, minha confissão é que creio que vou aprender a língua deste país? Não, ela não precisa fazer esta confissão de fé para aprender aquela língua estrangeira, porque sua alma tem o poder de assimilar a língua. Ela irá aprender a nova língua porque a sua alma se apropriará dessa nova língua, fazendo com que a criança possa usá-la. O mesmo acontece com cada um de nós. Geralmente tentamos usar apenas um atributo da nossa alma quando estamos aprendendo uma nova língua, mas há 3 atributos da alma: a mente, a vontade e as emoções. Quando colocamos em esses 3 outros atributos da alma envolvidos, a assimilação da palavra de Deus irá acontecer. A melhor maneira para aprender uma nova língua é ser abandonado no país onde ela é falada. Caia de paraquedas em um vilarejo que fala português e peça que busquem, ou que fala uma outra língua estrangeira que você não fala, e peça que o busquem de volta em alguns anos mais tarde. Eu garanto que você terá aprendido aquela língua. Da mesma maneira, você pode cair de paraquedas no livro de 1 João e permitir que o Espírito Santo seja o seu mestre, à medida que a mente do livro, dada por Deus a um homem fiel, começa a ser formada em você através da assimilação. Versículos satélites, em outras palavras, versículos que são difíceis de entender e que flutuam ao redor do tema central do texto, começarão a ser sugados, você começará a entendê-lo, e o Espírito Santo será capaz de lhe ensinar com mais facilidade do que antes. Então, quando você começar a ler o livro de 1 João 50 vezes, leia deliberadamente e precisamente reconhecendo no seu coração o que você leu. Se a sua mente começar a vagar e de repente você ler 5 versículos sem reconhecer o seu conteúdo, volte para o último versículo que você lembra e leia tudo de novo. Fazendo isso, você quebrará eventualmente o hábito de permitir que a sua mente se disperse. Você talvez tenha que começar como eu, lendo alto a palavra. Contudo, agora eu posso orar em línguas enquanto eu leio e obtendo o mesmo efeito. Também recomendo que você grave o livro inteiro em uma fita ou em um celular para você poder ouvir repetidas vezes. Quando comecei a aprender este processo, ganhei um aparelho auto-reverse no meu aniversário. Eu ouvi a fita do livro que estava assimilando durante a noite para que eu pudesse ouvir mesmo enquanto eu dormia. E já me perguntaram, eu devo ouvir a Bíblia inteira na fita? Você pode fazer isso, mas eu recomendo que você se concentre em apenas um livro por vez. Ou seja, ouça um livro pequeno de 4 ou 6 capítulos, como o de 1 João, Gálatas, Efésios ou Colossenses. Deixe que a fita ou o celular toque repetidas vezes enquanto você dorme. Deixe que a mente de Cristo, que está
naquele livro seja formada em você antes que você passe para outro livro. O Espírito Santo irá trazer o significado daqueles versículos satélites que você não conseguia entender dentro da mente daquele livro, e então ele os interpretará para você. Fazendo essa assimilação com outros livros, você descobrirá que todos concordam entre si, e que alguns livros, como Romanos e Gálatas, até mesmo abrirão o significado de outros livros para você. Às vezes a revelação atingirá você inesperadamente durante esse processo de assimilação. De repente, aquele versículo satélite indefinível se destaca na folha para você. Ele destaca um capítulo inteiro para você, por 5 versículos no capítulo, 6 pela 100ª vez, mas naquela 100ª vez o Espírito Santo pegou aquele versículo difícil do 2º capítulo e o seu significado foi revelado repentinamente. Aqui vai um resumo de como eu começo a assimilar o livro de 1 João ou qualquer outro livro da Bíblia. Eu gravo o livro em uma fita e a ouço baixinho quando não preciso me concentrar em outras coisas. Quando leio, eu me asseguro de que eu entendo que cada versículo diz, mesmo se eu não sei alguns versículos que não entendo, mas eu procuro entender todos. Se existe uma palavra que não conheço em um desses versículos indefiníveis, aí eu paro e olho no dicionário, mas desde que eu saiba que o versículo está dizendo, eu não me importo com ele até que tenha lido o livro pelo menos 50 vezes. Eu sei que perderei muito tempo se parar para tentar descobrir o significado de versículos específicos antes de permitir que a mente de Cristo contida naquele livro seja formada em mim através da assimilação. Neste ponto, o objetivo é obter a imagem do livro ou porção da escritura no meu interior para que eu não precise ir buscar nas palavras gregas. Este processo de assimilação é o que o salmista quis dizer quando falou sobre o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, dia e noite e dia e noite. Salmos 1 e 2. Essa escritura não se aplica apenas a monges. Não podemos todos nos mudar para um mosteiro, olhar através de uma janelinha e dizer, me separei do mundo, agora vou meditar na palavra dia e noite. Mas todos podemos começar a implementar o processo de assimilação que eu estou descrevendo aqui. Eu quero dar a você uma ideia do que procurar nas primeiras 50 vezes que você passar por este pequeno livro de 1 João. Para fazer isso, vamos nos concentrar nos primeiros versículos de 1 João e do Evangelho de João. 1 João 1,1 diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Veja bem, o que o apóstolo João estava falando quando chamou Jesus de verbo da vida? Jesus deu a revelação e apresentou o mistério do próprio Deus. Continha a vida do primeiro homem a nascer livre de toda a natureza do pecado em 4.000 anos. Como eu sei que isso é o que João está falando? Através da combinação destes dois livros, o Evangelho de João e 1 João, através da assimilação da palavra de Deus. João disse, nós podemos testificar desta vida. Nós olhamos para Jesus, nós o seguramos, nós o tocamos. A sua vida foi manifestada e nós a vimos. Agora estamos aqui para testemunhar e mostrar a vocês que a vida eterna que estava primeiramente com o Pai, depois em Jesus, está agora manifestada em nós. Agora, vamos para o Evangelho de João. Você pode notar a similaridade entre os primeiros versículos deste Evangelho e os de 1 João. Em João 1 e 2 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então agora veja bem, no princípio, antes que qualquer coisa neste mundo natural que você e eu compreendêssemos, tivesse um início, Deus sempre foi e sempre será. No princípio, antes de qualquer coisa tivesse um início, havia a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. O versículo 3 continua dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, note as palavras do 4º versículo, onde Deus muda da sua identidade espiritual para a sua humanidade. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se você está se perguntando sobre a natureza dessa vida e luz que Deus falou, tudo o que você precisa fazer é ler o versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja bem, em que trevas
esta luz estava resplandecendo? No estado de morte espiritual da raça humana. Em outras palavras, se todo mundo estivesse cheio de velas e se cada vela representasse pessoas, nenhuma dessas velas estaria acesa antes do nascimento de Jesus nesta terra, pois todas as pessoas, desde Adão até Cristo, nasceram mortas espiritualmente. Mas de repente aqui estava este homem, nascido neste planeta, no qual estava a vida eterna. Ele foi o primeiro homem a nascer vivo espiritualmente em 4.000 anos. Anos e anos mais tarde, nos 5 capítulos da primeira epístola do apóstolo João, ele testifica novamente a mesma coisa, mas com um senso de intimidade mais profundo. Desta vez ele diz: nós o vimos, andamos com ele, o ouvimos e lidamos com ele. Vamos ver de novo 1 João capítulo 1, versículo 2. Escrito assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, e a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Em João 5,26, Jesus tem algo mais profundo para dizer com respeito a esta vida eterna que estava com o Pai e agora é manifesta em nós. Escrito assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então veja bem, Jesus foi o primeiro homem a nascer vivo espiritualmente, e quando a sua luz se tornou a nossa vida, a mesma vida que começou a sua jornada com o Pai, termina a sua jornada dentro de nós. Agora olhe o que 1 João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz sobre andar na luz da vida eterna. Escrito assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja bem, o que esses versículos estão dizendo? Se dissermos que temos comunhão e estamos em uma boa posição com Jesus, mas andamos em trevas, ou na natureza não regenerada do pecado, não estamos andando na verdade. É triste, mas muitos cristãos estão fazendo isso de hoje em dia. Mas o versículo 7 diz que se andarmos na luz ou na nova natureza que Jesus nos deu, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É este ponto que João 1,5 acontece em nossa própria vida durante o dia a dia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero explicar mais um ponto com respeito a esse assunto da assimilação. A maneira mais efetiva para assimilar a palavra é orar em línguas enquanto você lê. Aprendi a fazer isso por um tempo, e agora as palavras que leio deixam uma impressão forte em minha mente, como se eu estivesse falando alto a palavra de Deus. A oração em línguas é falar os mistérios de tudo o que Cristo é em você. Ele permite que você se entregue mais efetivamente à mente de Deus, a mente que Deus transmitiu para grandes homens de Deus, para que eles pudessem gravar os seus pensamentos como um legado divino para a humanidade. Ao oferecer a alma no altar da palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de você o ensinará a mesma coisa que ensinou aqueles homens de Deus muito tempo atrás. E daquela hora em diante você será um trabalho para o diabo. Você pode perguntar: eu devo esperar que o inimigo lute comigo quando eu começar este processo da assimilação da palavra? Sim, eu garanto que Satanás irá lutar contra você. Aliás, é melhor você pegar a sua fita métrica para que você possa medir a sua fé pelo nível de ataque que o diabo enviará para detê-lo. Mas fique firme e se recuse a desistir. Deus lhe deu as instruções e as ferramentas espirituais que você precisa para se preparar para o que virá. Agora, cabe a você se preparar para a batalha através da comunhão íntima com Jesus e através da assimilação da palavra de Deus. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.